Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Como é que você acordou? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Eu sou o pastor Sérgio Castro, estamos aqui iniciando mais um devocional. Peço perdão aí pelo atraso, né? Nós dependemos de máquina, equipamentos, mas graças a Deus, Senhor, Ele é poderoso para nos dar essa oportunidade de ministrar uma palavra nessa manhã para você, para sua família, para os seus filhos, né? Eu tenho certeza que essa palavra vai com certeza edificar a sua vida e a sua casa, amém? Muito obrigado porque você está conosco, muito obrigado porque você tem confiado nos planos, no projeto de Deus na sua vida. Eu quero convidar você, a todas as famílias neste momento, para estarmos orando. A mãe, feche seus olhos onde você estiver, convide seu filho, convide seus filhos, sua esposa, seu marido, nós estaremos orando para iniciar nosso devocional, amém? Nosso devocional, Jesus vive, amém? Quantos crê, diga amém. Jesus vive, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em teu santo nome nesta manhã, nós te damos graça, te damos a primazia deste local, te damos a primazia desta oportunidade. Estamos aqui reunidos com todas as famílias, irmãos e amigos em Cristo. Que a tua palavra venha nos abençoar, venha nos guardar, nos proteger, que a tua palavra venha trazer salvação, libertação, transformação. Pai, eis aqui o teu servo, para ministrar a tua palavra. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, as famílias que estão agora nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe a cada um de nós. Assim nós oramos, pedindo, Senhor, a tua intervenção de vida sobre nosso lar. Não deixa faltar neste momento o alimento, o mantimento, a provisão na casa do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor venha trazer restauração, cura, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a sua misericórdia neste momento. Amém. Amém, meu querido? Deus abençoe, amém? Hoje nós vamos meditar nesse devocional. O Senhor já havia falando conosco sobre essa caminhada da gente com Jesus. É muito importante que nós venhamos a entender que é um momento novo, né, para todos nós. E agora, graças a Deus, as coisas elas começam a se organizar, a voltar à normalidade, porque Jesus sempre esteve no controle. Ele nunca mudou. É um momento circunstancial, né, onde as provações se levantam, as tempestades, as dificuldades, mas Jesus em todas elas, Ele sempre está conosco, amém? Então Deus abençoe a sua família. Vamos meditar na palavra de Deus? Temos aí 30 minutinhos para a gente meditar aqui nesse texto maravilhoso, né? Pega a sua Bíblia, eu vou dar aí um minutinho para você pegar a sua Bíblia nesse momento. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 24, amém? Estaremos meditando na palavra de Deus. Lucas capítulo 24, o verso é 13 e 35, né? Um momento muito especial, uma narrativa de Jesus, né? E você já conhece a história, mas eu quero ministrar essa palavra e quero trazer alguns elementos, né, para fortalecer a sua fé, para mostrar que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, amém? O tema desta mensagem, desse devocional é Jesus é o caminho. Ele falou lá atrás que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele, amém? Então Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Ele é o único caminho na nossa vida, Ele é o único caminho para a nossa família, Ele é o único caminho para nossas vitórias, Ele é o único caminho nas tempestades, Ele sempre vai estar conosco, amém? Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, né? Lucas capítulo 24, verso 13, né? Vamos fazer uma meditação aqui, tá? Tentar tirar alguns elementos importantes para que você venha aplicar na sua vida, amém? Lucas capítulo 24, né? Já abri a minha aqui. Todos acharam? Amém? Então vamos lá, né? Fazer a leitura aqui. Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que o não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e Todo-Poderoso.
E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também, tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Amém? Ele vive, Jesus vive. Amém? Esse é o nosso devocional, né? Que a partir de toda semana nós vamos estar postando aí 2 devocionais para que você possa ser edificado pela palavra, né? O Senhor tem falado isso conosco, né? Desse grande projeto, que não é um projeto do homem, é um projeto de Deus, nesses momentos, né? É um projeto que com certeza vai edificar a vida, vai trazer uma revelação, tenho certeza, através do poder do Espírito Santo para a sua vida. E essa é a palavra que eu quero meditar, aquilo que o Senhor já falou comigo, mas eu tenho certeza que Ele fala conosco de várias maneiras. A sua palavra se renova em nossas vidas, e eu tenho certeza que nessa manhã ela vai se renovar não só para mim, mas também para você e a sua família. Então, preste bem atenção nesse texto, porque aqui tem muitos elementos positivos aqui que nós podemos aplicar na nossa vida, e com certeza a nossa vida terá muito mais êxito na presença de Deus. Você ainda que está aí, então continue conosco. O nosso devocional, ele tem como título, né? Jesus vive. E o tema desta mensagem é Jesus é o caminho. Amém? Nós lemos aqui um texto muito importante, né, que narra, eu vou colocar você nesse texto rapidinho, né, para que você entenda, se você ainda não leu esse texto, você ainda não se deparou com essa parte, né, na Bíblia, onde diz que Jesus já havia sido morto, crucificado, e já tinha ressurgido, né, já tinha acontecido a ressurreição, e o Senhor, ele, naquele momento que acontece, as mulheres, né, do ministério de Jesus vão até o sepulcro e Jesus não estava mais lá. Só que Jesus aparece um anjo, né? E ele vê, e as mulheres também veem ele, né? Naquele momento, depois dessa aparição, Jesus vai aparecer para esses 2 homens. Esses 2 homens, eles estavam em Jerusalém, e eles estavam saindo para ir para uma cidade chamada Emaús, né? Uma cidade que a tradução dela é fonte de águas quentes, né? Eles estavam saindo de Jerusalém, que era em torno de 11 quilômetros, estavam indo para Emaús. E indo o Senhor Jesus apareceu a esses 2 homens, né? Diziam num caminho ali, um caminho contrário, né? Que não era Jerusalém, eles tinham saído de Jerusalém, e eles tomam uma direção totalmente contrária daquilo que Jesus houvera falado para os seus discípulos, né? Você note que no início do texto que nós lemos, ele ia dizendo aqui, e eis que no mesmo dia iam 2 deles. Que dia era esse? Esse dia era domingo, né? Quando Jesus ressuscita, né? O nosso Jesus, Deus poderoso, né? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Ele realmente, ele vive, né? E vive naquele momento ali. Então, a partir daquele momento, o Senhor Jesus, acontece a ressurreição. E ele, caminhando com esses homens, eles eram discípulos, né? A palavra é muito clara quando diz 2 deles, né? Esses homens eram discípulos. Se não eram discípulos de cumprir a palavra de Deus, com certeza era multidão, né? Mas pela característica, não eram discípulos de fato, porque se fossem discípulos, conheciam a profecia. Jesus vai falar lá em Lucas, capítulo 24, né? Lá mesmo capítulo 24, 49, que eles permanecessem em Jerusalém, né? O Senhor falou assim, permaneçam em Jerusalém. Só que esses 2 discípulos, eles tomaram um caminho diferente, que não era o caminho que Jesus já houvera falar para eles antes, quando tinha realmente, já tinha vindo à terra, né? Então a gente nota que essa história é muito importante, porque esses homens, eles tomaram uma direção totalmente inversa daquilo que Deus falou. Jesus falou, fiquem em Jerusalém, porque esse cumpria a promessa do Espírito Santo que ia descer ali e ia batizar, ia trazer uma grande revelação de Deus através do poder do Espírito Santo naqueles homens. Só que esses 2 tomaram uma direção contrária e seguem um caminho contrário, que é o caminho de Emaús, que com certeza era uma média de quase 10 quilômetros de Jerusalém, e vão embora. E naquele momento o Senhor se depara com eles, e esses homens, eles estavam falando sobre o fato que tinha acontecido, né? Estavam conversando os 2 ali, né?
estavam realmente colocando, porque com certeza esse fato que aconteceu em Jerusalém foi um fato inédito, né? Nunca havia acontecido de um homem ter sumido da tumba. E agora você imagina um grande alvoroço em Jerusalém, porque a história se espalhou rápido. As mulheres falaram a ele: olha, Jesus ressuscitou, assim como ele falou, ele ressuscitou no terceiro dia. Então havia muito tumulto em Jerusalém, porque antecedia os dias antes da crucificação de Jesus. Então houve muito conflito, houve muita discussão em função de todo aquele processo que aconteceu com Jesus, desde o momento que o prenderam até levar ao sinédrio judaico, até ser julgado, até realmente ser levado para ser crucificado. Então mexeu muito com a cidade de Jerusalém. Jerusalém ela não foi mais a mesma, né? Tiraram ela de uma realidade para colocar ela em grandes turbulências, digamos assim, grandes tempestades naquele momento. Mexeu, abalou com as estruturas de Jerusalém. E ali a nação, uma das nações estavam crescendo ali religiosamente, sob o cuidado, sob o poder do Império Romano. Então houve muita, digamos assim, muito tumulto na cidade. E naquele momento os discípulos estavam conversando sobre isso. Olha, vocês viram o que aconteceu? Aquele Jesus que estava pregando, que estava curando, que estava ressuscitando, aquele que estava libertando dos pecados, libertando os demônios, estava tirando os demônios, estava pregando. Aquele Jesus, ele morreu, foi crucificado. E ele apareceu para algumas mulheres, ou seja, o fato era aquele ali que estava acontecendo. Então, ali era a mídia do momento, né? O que mais tinha acontecido, todo mundo estava falando. Mas não se tinha uma certeza de realmente o fato que realmente tinha acontecido. Esses homens, certamente, eles não conheciam as Escrituras, esses homens não conheciam Jesus como deveriam conhecer, não tinham uma intimidade com Jesus, eles não tinham, talvez, um relacionamento mais íntimo, mais puro com Jesus, porque a gente nota que pela atitude deles fugiram no momento mais importante, que era o momento da promessa se cumprir em Jerusalém, e eles foram embora. Eu quero colocar você nesse momento para a gente ver 4 elementos, bem rapidinho aqui, 4 elementos importantes para você nessa história. O primeiro era que eles estavam questionando aquele momento de Jesus, né? Aqueles 2 homens estavam conversando sobre o que caminhavam, e Jesus para ali naquele momento e questiona ele: o que vocês estão falando, o que vocês estão discutindo, né? E por que vocês estão tristes, decepcionados? Há 2 características nesses homens. Primeiro, eles estão conversando bastante sobre o fato que aconteceu em Jerusalém, sobre o tumulto que estava acontecendo na região, na cidade ali. Outra coisa que chamou a atenção de Jesus é que aqueles homens eles estavam tristes. E essa tristeza era tristeza pelo fato de uma decepção também que eles estavam narrando ali. Jesus observa que eles estavam tristes por uma decepção, por algo que não aconteceu como eles pensavam que ia acontecer, por algo que sucedeu na cidade, por algo que foi tomado a cidade, um grande tumulto, que não estava de acordo com aquilo que talvez eles tinham entendido. Eles tinham outro entendimento de Jesus, eles tinham outro entendimento daquele cenário, por isso eles estavam decepcionados e tristes. E o primeiro ponto importante que nós devemos entender nessa história é o verso 13, que vai dizer: e eis que no mesmo dia viram 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. O primeiro ponto importante dessa narrativa aqui, que Jesus vai estar lá presente desses 2 homens, é que eles estavam no caminho errado. A primeira coisa que nos chama a atenção é que eles estavam indo para Emaús, sendo que a promessa era permanecer em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, a tradução de Jerusalém para o hebraico, né, para o aramaico, né, nos mostra que é um lugar de bênção, é um lugar de paz, é um lugar de Deus, é a casa de Deus, é a nação de Deus. Foi dali que Messias nasceu. Foi ali que realmente o Senhor consolidou o seu ministério. E ali o Senhor ia começar, a partir de Jerusalém, realizar os grandes projetos e as promessas para aquele povo que era o seu povo. E a partir deles, ia abençoar hoje nossas nações. Amém? Lucas capítulo 24, 49 diz muito claro isso: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Preste bem atenção: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder, revistar. O Senhor sabia muito bem que naquele momento que acontecesse tudo isso, da sua ressurreição,
Ele sabia que os discípulos não iam estar mais juntos, ele sabia que ali ia acontecer um grande alvoroço, pavor, temor. As pessoas estavam muito cheias de dúvida, de confusão, não sabiam o que ia acontecer. E ele sabia que era um momento muito especial, onde se aqueles que conhecessem Jesus, estivesse ligado a Jesus, permanecesse na sua fé firme, o Senhor, ele ia ali derramar ali uma grande bênção. E a bênção era a descida do Espírito Santo. Era um grande milagre. Eu quero dizer para você nesse momento, permaneça firme com Jesus. Busque um relacionamento maior, mais profundo com Deus, porque Ele tem promessas. E as promessas dele não serão frustradas. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, porque do alto será descido ali e vocês serão revestidos de poder. Que poder? Aqueles homens, eles eram medrosos, aqueles homens não tinham coragem. O medo tomou conta daqueles homens. E o que é importante é que o Espírito Santo traz isso para nós. O Espírito Santo traz ousadia, traz coragem a nós, porque o Espírito Santo, ele traz a revelação das promessas de Deus. Amém? Talvez eu não sei qual é a tua relação que você tem hoje com o Espírito Santo. Talvez o medo, talvez o pavor, talvez as dúvidas, a falta de fé tem tomado você. Talvez essa relação com o Espírito Santo não é tão intensa, não é tão íntima como o Senhor Jesus gostaria que você tivesse. Mas neste momento esta palavra é para você que está me ouvindo, está me vendo aqui. Busque uma intimidade com o Espírito Santo. Confie e creia nas promessas de Deus. Aqueles discípulos, aqueles dois, que é a história, eles realmente participaram disso em outro momento, nós vamos ver. Mas o Senhor Jesus tinha falado que ia descer poder dali. E o poder traz ousadia. O poder traz confiança. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo traz o quê? Convencimento. Porque o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É por isso que ele está na terra ainda, porque Jesus está, amém? Porque Jesus vive e o Espírito Santo está na terra. Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nos mostrar qual é a verdadeira revelação de Deus para a sua igreja e para você. A verdadeira revelação da igreja é a pregação do Evangelho, é a salvação de vidas, é o convencimento do homem que ele é pecador, que ele precisa se arrepender e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida, transformar a vida. Então, quando nós temos uma relação com o Espírito Santo, ele nos convence que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos a cada dia buscar uma essência, buscar um relacionamento mais profundo com Jesus. Amém? Então o primeiro ponto é que esses homens estavam num caminho errado. Eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa de Jesus. Quantas pessoas têm se desesperado nesse momento? E as coisas já estão mudando, porque hoje o cenário da igreja mudou. Não sei se você sabe, dia 31 de março, foi estabelecido um novo decreto do nosso governador Wilson Lima. E a partir desse decreto, ali não menciona mais a questão dos cultos religiosos. Ou seja, nós já estamos autorizados a voltar aos cultos, sendo que nós precisamos obedecer os critérios, os protocolos da Organização Mundial da Saúde. E é isso que a igreja vai fazer. Então nós, hoje, a IDPB, nós estamos obedecendo. A partir da próxima semana já vamos estar reunidos já, obedecendo os critérios, aquela distância permitida, a prevenção dos irmãos dentro, aqueles que realmente têm, que é o álcool, que é justamente os lenços. As pessoas em grupo de risco não podem estar na igreja, pessoas doentes, gripadas, pessoas que têm doenças, têm tratamentos, nossos idosos também. Então nós precisamos obedecer. Nós precisamos estar no lugar da bênção, no lugar de paz. E nós temos necessidade de cultuar, de estar junto, abraçando, falando com nossos irmãos. Esses homens, eles negligenciaram isso, eles foram para o lugar, uma outra cidade que não sabia o que ia encontrar lá, e saíram do lugar de paz. Eles estavam num caminho errado, abandonaram o lugar onde deveríamos aguardar, ou seja, desobedeceram a voz de Deus. E por conta disso, eles tiveram que voltar. Lá no finalzinho do texto nós vamos ver. O segundo ponto que eu quero que você entre comigo,
segundo ponto dessa narrativa linda, né, dessa experiência que esses dois homens passaram com Jesus, porque o que é importante é nós passarmos experiências com Jesus. E as experiências acontecem quando nós conhecemos o Mestre, quando nós ouvimos a voz de Jesus. E a voz de Jesus nem toda vez você vai ouvir quando você está na bonança, quando você está na fartura. A voz de Jesus também ela vai ecoar quando você estiver no deserto, quando você estiver passando por dificuldades, lutas, circunstâncias externas negativas ou circunstâncias internas em você mesmo negativas. Então Jesus ele vai falar em todos os momentos conosco. Amém? O segundo ponto dessa narrativa aqui, segundo elemento importante, é que está lá no 15, no verso 15 e 16. Acompanhe comigo, nós estamos fazendo a leitura de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. O verso que nós estamos lendo é o verso 13 até o 35. Vamos ler agora o 15 e 16, para que a gente possa entender aqui esse elemento novo, né? Que é, esses homens não conheciam Jesus. 15 e 16, está bem claro aqui no 15 e 16. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Preste bem atenção. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Amém? Muito claro, né? O texto por si só já nos explica. Esses homens não conheciam Jesus. Eles poderiam estar no meio dos discípulos, poderiam estar no meio da multidão, mas eles não conheciam Jesus definitivamente. Porque Jesus se aproxima ali e entra no meio deles. E eles não conseguiram identificar o Mestre, eles não conseguiram identificar a voz de Deus, eles não conseguiram olhar, eles não conseguiram entender quem era aquele homem. E você tem ouvido a voz de Deus? Você tem conhecido verdadeiramente Jesus? Você tem tido uma relação com Jesus? Eu quero te convidar a você buscar a face de Jesus, do nosso Mestre. Busque, conheça Jesus. Faz quanto tempo que você está longe? Faz quanto tempo que você tem tomado caminhos errados? Faz quanto tempo que você tem ouvido falar de Jesus, mas não conhece Jesus? Faz quanto tempo você tem andado por aí, desgarrado, na multidão, andado no meio até de crentes, no meio dos discípulos, mas não tem um relacionamento com Jesus, não tem um relacionamento com Deus. Esses homens, com certeza, eles viram Jesus ressuscitar mortos. Ele viu, porque aqui é o finalzinho, justamente vai começar ali o ministério, depois que Jesus sobe ao céu, depois Jesus vai descer para passar 40 dias. Esse aqui é justamente o início, depois que Jesus ressuscita. Esses homens viram todos os milagres de Jesus. Esses homens, eles viram Jesus dar vista aos cegos, eles viram Jesus curar paralíticos, ele viu Jesus perdoar pecados, mas não foram capazes de identificar o Mestre e nem de ouvir a sua voz. Há muitas pessoas hoje que estão perdidas no meio da multidão porque não conhecem a voz de Jesus, ou já perderam o primeiro amor, não sabem mais quem está falando. Cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem andado. A multidão, ela tem outras motivações. Busque ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus está falando com você neste momento, está falando no íntimo do teu coração. Eu não sei como é que você se encontra nessa manhã, não sei qual é o teu estado diante de Deus, mas eu quero te dizer, Jesus ele está falando, ele continua falando no teu coração. Você só precisa identificar a voz do Mestre e conhecê-lo. Não se conhece alguém se não se aproxima, não se identifica a sua voz se não tem uma relação. Você precisa ter uma relação com Deus. Saia da multidão e vá para o meio dos discípulos. Esse é o segundo ponto. Eles não conheciam Jesus intimamente. Por quê? Porque eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. É o que falta hoje muitas pessoas. Nós perdemos grandes oportunidades de ter experiência com Jesus quando nós nos afastamos. Mas quando nós estamos perto de Jesus, com certeza vamos passar experiências. Pois a sua incredulidade impediu a eles que o reconhecessem. 2 Coríntios 3, 4 diz assim:
O Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não se resplandeça a luz do Evangelho. Muitas pessoas estão perdidas porque não têm buscado a palavra de Deus. Você quer conhecer Jesus? Você quer ouvir a voz de Jesus? Leia a palavra de Deus, ouça o Evangelho, busque a face de Deus. Busque uma igreja para você congregar. Se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus, não para longe de Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra de Deus, a palavra de Deus. Você quer ouvir o Evangelho de Deus? Leia a Bíblia. Essa é a única maneira de você ouvir a Deus. Entre em oração com o Senhor. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar contigo aqui é o verso 17 e 21, que diz assim, acompanhe comigo. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhaste trocai entre vós? E por que estás triste? E respondendo o Senhor, e respondendo um cujo nome era Cleopa, disse, és tu só peregrino em Jerusalém ou não sabes as coisas que estão acontecendo, não é? Eu estou parafraseando aqui. E ele lhe perguntou quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso de obras e palavra diante de Deus Todo-Poderoso. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, eles falaram, os príncipes dele, e o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Preste atenção nesse texto, nesse versículo. E nós, eles estão falando eles dois, olha a conversa deles, eles esperavam que fosse Jesus que fosse remir Israel. Mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, qual é o elemento fundamental dessa narrativa, desses textos que nós lemos agora? Esses versos 17 a 21. Eles estavam decepcionados. Por quê? Porque eles tinham depositado expectativa e motivações erradas. Esses homens estavam andando com Jesus no meio da multidão, mas eles tinham motivações e expectativas erradas acerca de Jesus. Quando você olha a história de Israel, o Antigo Testamento, você percebe que muitos homens, eles sempre entenderam que Israel precisava de um rei, mas um rei que lutasse, como Davi, como Saul. E Moisés, ele vai narrar isso até chegar ao Novo Testamento, que é o profeta. Moisés é a referência dos judeus. Então, as narrativas de Moisés apontam para um Jesus, um Messias que viesse remir, ou seja, tomar Israel do Império Romano, lutar, tomar conta e tirar do jugo do Império Romano. Então esses homens também tinham essa mentalidade, ou seja, eles tinham essa visão, uma visão religiosa da coisa. Eles não entendiam realmente o projeto de salvação, de libertação que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer amor, Jesus veio trazer paz, veio trazer salvação, mas também ele veio trazer justiça. Esses homens estavam com motivações erradas, esperavam um homem que viesse com um cavalo, com vários exércitos e destruísse o Império Romano e colocasse Israel como se fosse o império mais poderoso, tirasse Israel daquele momento. Era o desejo de muitos judeus, porque eles estavam subjugados ao Império Romano. Ou seja, aqueles dois homens, eles depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer e que não tinha prometido. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles. O perdão dos pecados e a vida eterna, é isso. Esse é o propósito do Senhor Jesus. Ele veio na terra para salvar o homem do pecado e levar o homem para o céu para ter uma vida com ele, uma vida eterna. Esse é o propósito de Jesus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Então não se engane, Jesus não veio para enricar ninguém. Jesus não veio para te dar casas, mansões, dinheiro, carros. Isso é secundário. Mateus capítulo 6, verso 36, né? Deixa eu aqui colocar aqui o som aqui. Mateus capítulo 6 vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste bem atenção, esses homens estavam com motivações erradas. Nós primeiro temos que buscar o reino de Deus, buscar Jesus Cristo, entregar nossa vida, ser salvo, e as demais coisas serão acrescentadas. Cada um de nós temos nossas necessidades. O Senhor Jesus nunca foi contrário à questão do dinheiro, de você ter posses, você ser bem de vida, você dar uma qualidade de vida para sua família, não é isso. Mas primeiro nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nossa vida é muito mais importante, a nossa salvação é muito mais importante. As demais coisas, ela vem segundo a justiça de Deus, se nós merecermos.
e se nós estivermos andando no caminho certo. Então esses homens queriam outras coisas e Jesus veio para trazer o perdão. João capítulo 3, verso 17 vai dizer que Jesus veio não para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. E é isso que Jesus está fazendo neste momento circunstancial da história do universo que está acontecendo, onde o mundo parou. Mas Jesus veio para salvar. Quem sabe esse não é o momento onde você trouxe reflexões na sua vida, esse momento onde você deva voltar para Jesus, buscar o caminho certo, estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro. Os olhos deles estavam superficiais, as suas motivações eram superficiais. Quantas pessoas hoje estão servindo a Jesus com motivações erradas? Quantas pessoas estão dentro da igreja ainda não sentiram a presença real de Deus? Quantas pessoas estão servindo, estão dentro da igreja que não tiveram uma experiência real com Deus? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Eu falo para você nessa manhã. Por isso que eles vão reclamar, eles vão dizer, é hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, aconteceu aquilo ali. Jesus foi morto, crucificado, pagou, justificou a nossa vida e esses homens simplesmente não entenderam nada disso. Eles demonstraram que não criam no sobrenatural de Deus. Isso tudo deixou decepcionado, ou seja, com certeza eles não acreditaram na história da mulher que viu o anjo, que o anjo era o próprio Deus ali que tinha ressuscitado. Ou seja, esses homens eles estavam vivendo no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, nas coisas naturais. Enquanto a sua mente e a sua fé não fosse levada para o sobrenatural, jamais eles iam compreender e entender quem estava ali era o Rei do Universo, era o Jesus, aquele que havia dito que no terceiro dia ressuscitar e ressuscitou. Se esses homens não tivessem com os olhos, se eles estivessem com os olhos no sobrenatural, eles iam compreender Jesus Cristo. Nós não podemos viver por vista, nós vivemos por fé. Se você está vendo algo, então não é fé. Viver com Jesus é viver no sobrenatural, pela fé, crendo que Jesus, ele ressuscitou e ele vem buscar a sua igreja. Você é a igreja de Jesus. Como é que você está? Como é que está a igreja de Jesus? A igreja de Jesus não é aquela que está só dentro do templo. A igreja de Jesus é aquela que está também na casa, está no trabalho, está aonde você estiver, está na escola, na faculdade. Essa é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. E eu quero aqui encerrar aqui para nós entrarmos nesse último ponto, esse último elemento poderoso. Mas eu quero voltar só um momento aqui, porque é muito importante esse ponto, porque esses homens eles estavam decepcionados. Hoje muitas pessoas estão decepcionadas porque estão com motivações, colocando suas motivações erradas em Jesus Cristo. Estão na igreja simplesmente por motivações, expectativas, talvez pessoais e não em Deus. Se decepcionam, se frustram porque esperam algo na sua vida, só que Jesus primeiro o que ele dá para nós são riquezas espirituais. Ele quer transformar a vida do homem, ele quer transformar o caráter, ele quer mudar a minha e a sua vida, ele quer transformar a sua família, ele quer transformar o seu filho, ele quer transformar você na sociedade, ele quer que você seja um canal, um instrumento de bênção, ele quer modificar a tua natureza, na natureza que ele quer e não na tua vontade. Então muitas pessoas estão dentro da igreja porque querem um casamento, eu vou porque eu quero namorar, eu vou porque eu quero eu quero pedir um carro de Jesus, eu quero pedir um carro de Deus, eu vou porque eu quero a minha cura. Mas a primeira coisa que Jesus quer fazer é salvar a sua vida. Sabia disso? A primeira coisa é a sua vida. Ele quer salvar. Será que você já entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus? Será que você já fez um voto verdadeiramente com o Senhor Jesus? Ou foi só emocional? Porque o arrependimento, ele é quebrantamento. Cuidado com choro, cuidado com tristezas, porque isso não denota em nós um verdadeiro arrependimento. Mas se você se arrepender, como Joel fala em capítulo 2, que você tem que rasgar não as suas vestes, mas o seu coração para estar na presença de Deus. Ele vai sondar o teu coração, não só os teus lábios. Então é necessário que você esteja servindo a Jesus com as motivações certas, de transformação, de salvação, de libertação na tua vida, no teu casamento, aonde você estiver. E a partir daí das demais coisas ele vai acrescentar, porque ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos. Mas ele quer primeiro realizar o que ele veio fazer, salvar o homem do pecado. E as demais coisas eram tempo do nosso compromisso com ele pela fé. Amém? E o quarto ponto para nós encerrarmos aqui, esse quarto elemento poderoso aqui nessa narrativa aqui de Jesus. Olha só, acompanhe comigo, preste bem atenção. Continuamos aqui no texto de Lucas capítulo 24, só que nós vamos agora para o versículo 25 e 27.
Acompanhe comigo, né? E ele lhes disse: ó nécio e tardo de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Muito importante essa parte aí, porque aqui a gente vai ver esse quarto elemento, né, encerrar. Notem que no verso 25, Jesus já está começando a exortar ele. No verso 25, preste bem atenção. E ele lhes disse: ó nécio e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus está ali exortando esses homens, chamando nécio. O que é nécio? Uma pessoa nova, uma pessoa ainda que precisa amadurecer, que precisa crescer, uma pessoa que precisa conhecer a palavra de Deus. Uma pessoa que não entendeu ainda o propósito e as promessas de Deus. O Senhor está chamando ele de nécio. Ou seja, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, quarto elemento, né, que nós queremos aqui compartilhar para nós encerrarmos dessa história tão maravilhosa aqui. Primeiro, esses homens, só para me recapitular com você. Primeiro, esses homens eles estavam no caminho errado. Segundo, eles não conheciam Jesus intimamente. Terceiro, eles estavam decepcionados porque eles estavam com expectativas e motivações erradas em Cristo. E o quarto, para nós encerrar, esses homens não tinham discernimento. Os versos 25 e 27 é muito claro para nós, quando Jesus vai chamar ele, exortar ele, chamar ele de nécio, porque ele viu a narrativa desses homens. Ou seja, em algumas versões Jesus chama de nécio. O que é nécio? Significa tolo, sem discernimento. Eles estão ouvindo mais os homens de que a Deus. Falsos projetos, falsos profetas, religiosos que não estão fundamentados na palavra de Deus. Cuidado com quem você está andando, com quem você está ouvindo, de quem você está ouvindo. Busque a fonte real, que é Jesus Cristo. Busque a fonte correta, que é Jesus Cristo. Eles não tinham discernimento, apesar deles conhecer as Escrituras, né? Conhecer as Escrituras a respeito de Jesus, mas não conseguiam entender que a cruz, ele era o caminho para a glória de Jesus. Lembra que no texto eles vão dizer, os profetas, vocês estão se referindo aos profetas judeus. Quem é o maior profeta? Era Moisés. Moisés, quando ele narra a história de Jesus, ele vai falar realmente que o Messias viria. Só que na interpretação hoje desses homens, quando eles narram aqui, com certeza eram homens religiosos, eles esperavam Jesus de outra forma. Então eles compreenderam não totalmente as Escrituras. Por isso que Jesus vai chamar, e vocês não conhecem realmente as Escrituras. Então, quantas pessoas agem igualmente hoje? Quantas pessoas estão assim hoje perdidas por falta de conhecimento? Segundo Pedro 3,18. Antes, crescer na graça, que é o poder de Deus, do Espírito Santo, e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses homens eles estavam perdidos. Não basta só você estar no meio da multidão, não basta só você estar no meio de crentes, se você não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Então busque o conhecimento da palavra de Deus, para que você conheça a verdadeira intenção, o propósito e as promessas de Deus estão contidas aqui dentro da palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça pessoas que ouvem a Deus. Amém? Mesmo presenciando os sinais proféticos, se cumprindo a cada dia, eles continuavam sem entender. Ou seja, o que acontece hoje? As pessoas não estão lendo mais a Bíblia, não estão mais em comunhão em oração, não estão mais em comunhão com o Espírito Santo, não tem mais uma intimidade em oração, em quebrantamento, em jejum, porque se perderam esses valores que Deus nos ensinou, principalmente nesses momentos. Será que você que está aí me assistindo, será que você está fazendo o devocional com a sua família? Será que você está fazendo? Será que você realmente está tirando um tempo para fazer o seu devocional, o seu culto doméstico, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Será que a roda da sua mesa você está lendo a palavra de Deus para eles, para os seus filhos, para os seus netos? Eu não sei qual é a sua realidade familiar, mas nós precisamos, nesse momento onde nós não podemos estar cultuando junto, mas nós podemos sim, porque a igreja somos nós, a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Lembra que a igreja de Atos eles se reuniam e tudo era em comum que eles tinham. Ou seja, o primeiro culto começa onde? Nossa casa, o culto doméstico começa em casa. É lá que realmente nós vamos ensinar os valores
né? Vamos ensinar a apresentar Jesus para os nossos filhos, para os nossos netos. É lá que você que conhece a Jesus, seu marido não conhece, você vai edificar a sua casa. Você, marido, você conhece Jesus, sua esposa não conhece, você vai edificar a sua esposa, vai edificar os seus filhos, vai edificar o seu lar e a sua família. Será que você tem feito isso? Será que você tem lido a palavra de Deus? Busque o conhecimento da palavra de Deus. E eu quero concluir nessa manhã tão maravilhosa, com essa palavra poderosa. Eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida e a sua família. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Lembra que o último texto aqui, onde eles... E aconteceu no verso 30, e aconteceu que estando depois desse verso 26 aqui, verso 28 diz assim, e chegaram à aldeia para onde eles iam, ou seja, eles chegaram lá em Emaús, e fez com que iam para mais longe. Ou seja, esses homens eles chegaram em Emaús, só que Jesus não ia ali. E eles o constrangeram, eles convidaram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. Ou seja, esses homens, eles fizeram um convite para Jesus. Jesus vos deixou ali. Com certeza o Senhor Jesus tinha um outro propósito, mas o propósito primeiro ali era realmente aparecer para aqueles homens, né? Porque com certeza o Senhor queria que aqueles homens falassem alguma coisa sobre ele. Só que naquele momento eles viram que já era tarde e convidaram Jesus para vir para a casa deles. E o verso 30 vai dizer, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu-lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Naquele momento onde houve a comunhão, uma verdadeira comunhão em casa, no partir do pão, o Senhor está simbolizando a comunhão com ele. Quando nós temos uma comunhão com Jesus, com certeza nós vamos estar com nossos olhos abertos, com certeza os nossos olhos não vão estar perdidos, porque ali é a comunhão, nós temos que ter essa comunhão com Deus. Quando temos a comunhão, nós conhecemos Jesus. Nós enxergamos ele, nós ouvimos a sua voz. E naquele momento, olha como foi importante, quando ele sentou com esses homens, que ele partiu, o que veio a lembrança? Lembra que Jesus falou, vocês continuem fazendo a ceia. A ceia é um relacionamento, é uma comunhão. O Senhor queria dar exemplo para que nós pudéssemos ter comunhão na nossa casa, uma comunhão com ele, repartir o pão. Ali o Senhor está. Então o Senhor queria que eles continuassem, porque toda vez que eles fizessem isso, eles lembravam de Jesus. Esses homens, no momento que eles sentaram, que repartiram o pão, que eles repartiram, que Jesus foi embora, olha o que acontece no verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E o verso 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Ou seja, eles começaram a sentir algo diferente depois que eles repartiram o pão, que os olhos deles se abriram. O verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Tenho certeza que o seu coração, através dessa palavra, está queimando agora para você voltar. Volte para Jesus. Esses homens entenderam quando o Senhor sentou ali, que eles lembraram que Jesus sentava com eles à mesa, o Senhor sentava, repartia o pão com eles, tinham comunhão naquele momento. E naquele momento ali eles lembraram, meu Deus, só quem fazia isso era o mestre, quando reunia cada um de nós. Só Jesus une, só Jesus traz comunhão, só Jesus traz bênção, só Jesus traz prosperidade na nossa casa, na nossa despensa. Então Jesus, ele é símbolo de provisão, ele é símbolo de providência, ele é símbolo de comunhão, ele é símbolo de paz, ele é símbolo de que? Da verdade, e a verdade é que nos traz justamente a revelação de Deus. Então esses homens começaram a sentir algo errado, alguma coisa estava queimando dentro deles. E naquele momento, meu Deus, eles começaram a conversar. Tu sentiu isso que eu senti? Eu senti. Quando eles sentiram isso, naquele momento eles tomaram a decisão. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os discípulos que tinham obedecido eles. E eles voltaram. O que está faltando para você obedecer? O que está faltando para você voltar, dar meia volta nesse caminho que você está aí cada dia mais longe de Jesus? Volte para Jesus. Esse é um momento especial para você. Não perca essa oportunidade. Volte para a igreja, volte para Jesus. Jesus está te chamando, é um tempo novo na tua vida, é um renovo na tua vida.
Deus está mostrando isso para ti. Todo esse momento que está acontecendo é para que o mundo veja que é necessário voltar para Jesus. É necessário para ter uma comunhão com Deus, uma comunhão na sua família. Jesus, ele habita no meio da família. Jesus, ele quer estar em comunhão conosco. O símbolo ali de comunhão, que ele repartiu o pão, é o símbolo justamente disso que Jesus falou com ele. De estar junto em comunhão na sua família e na igreja. Então, é o momento, uma oportunidade de você ter uma comunhão na sua casa. É uma oportunidade de você ter uma comunhão com seus irmãos na igreja. É uma grande oportunidade agora. Talvez você não tenha valorizado isso, sua família. Talvez você nunca tenha valorizado a igreja. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai fazer você trazer uma grande reflexão. De você ter essa comunhão com Jesus na sua casa. Ter uma comunhão com Jesus na igreja. E valorizar esses grandes tesouros que as pessoas têm desvalorizado. O mundo, Satanás, ele tem feito isso. Que a família não é importante. Que a comunhão com Cristo não é importante em casa. Tem pessoas que só têm a comunhão na igreja, mas não tem comunhão na sua casa. Comunhão na sua casa é estar em paz, é honrar os princípios de Deus, é honrar sua esposa, honrar seu marido, honrar seus filhos. Isso é comunhão, isso agrada o coração de Deus. Não adianta você estar na igreja, dando a paz do Senhor, dando graça e paz, estar junto com os irmãos na igreja, mas na sua casa você é totalmente diferente. Você nem lê a Bíblia, você não pega a Bíblia, você não chama seus filhos para estar à mesa para orar, você não lê um capítulo, você não ora, você não dá exemplo, você não dá testemunho. Que comunhão é essa? Jesus ensinou esses homens. Senta aqui, eu vou te mostrar. Quando eles repartiram o pão, eles lembraram. Lembraram, nós fizemos algo errado. Meu coração está queimando, aleluia, para voltar. Aquele homem estava falando das Escrituras. Você sentiu a mesma coisa? Eles combinaram e concordaram. E realmente, nós precisamos voltar urgente para Jerusalém. E quando eles voltaram, encontraram outros lá, estavam orando por você. Eles encontraram outras pessoas que estavam ali, que obedeceram. Os seus irmãos, seus amigos, que estavam orando, intercedendo por você. Quantas pessoas não estão intercedendo e orando para você voltar? Chegou um momento. Chegou o momento de você voltar. Não perca essa oportunidade. Tudo que está acontecendo, o Senhor está nos dando uma oportunidade. Nós nos arrependermos e voltarmos à casa de Deus. E aceitarmos Ele verdadeiramente como Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Entrega a sua vida a Jesus. É o melhor caminho que você vai tomar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar agora por você. Nesse momento, feche seus olhos, sua família, feche seus olhos. Nós vamos orar agora nesse momento para que o Senhor se manifeste, né, através da nossa oração e venha convencer você. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em teu santo nome nesta manhã, nós somos gratos. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que essa palavra que foi ministrada aqui, meu Deus, que falou comigo, que ela possa, meu Deus, trazer uma revelação grande às famílias, às pessoas que estão me assistindo neste momento. Essa palavra, ela saiu do teu trono, meu Deus. E eu tenho certeza que vai trazer restauração, cura, libertação, salvação na vida daqueles que creem em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo, meu Deus, que esta palavra ela venha tirar toda dúvida, toda falta de fé, meu Deus, sobre o coração, sobre as mentes dessas pessoas que estão em temor, que estão apavoradas neste momento. Senhor, a nossa única expectativa, motivação é em Ti. Nós cremos e acreditamos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E o Senhor está no controle de nossas vidas. Assim nós oramos e eu abençoo, em nome de Jesus, neste momento, a cada uma dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de, através dessa ferramenta, levar o Teu ID, levar a Tua palavra, levar, meu Deus, a revelação do Teu amor a essas pessoas. Senhor, abençoa a casa do Teu servo, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança. Meu Deus, eu ministro, meu Deus, que não falte o alimento, o mantimento, a provisão e a providência. Meu Deus, que Tu prospere o trabalho do Teu servo. Senhor, guarda ele no trabalho dele, meu Deus, que o trabalho dele seja próspero em nome de Jesus. Que essa crise, que tudo está acontecendo, não venha atingir, meu Deus, a sua família, nenhuma praga, nenhuma enfermidade chegue à sua casa. Que o sangue de Jesus Cristo cubra a cada família neste momento aqui. Venha guardar. E aqueles que estão enfermos, estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, restaura, cura, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus seja derramado nesta pessoa e traga restauração na sua saúde. Senhor, abençoa a todos neste momento, guarda todos e protege o trabalho, os estudos, Senhor, a renda. Senhor, prospera em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro
e ministro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua casa. E voltaremos na próxima semana com mais 2 devocionais, estaremos postando nas nossas mídias. Nos siga, né? Acompanhe em nome de Jesus. Tudo isso aqui é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, tá bom? Deus colocou esse desejo no meu coração de começar a fazer esses devocionais há muito tempo, mas o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas, e agora chegou esse momento. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família, meus filhos que têm me apoiado, têm me ajudado, colaborado com esse projeto. E eu tenho certeza que esse projeto aqui é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e para levar vidas ao arrependimento e ao perdão. Siga-nos no Facebook, no YouTube, no Instagram, Pastor Sérgio Castro, nós estamos aqui, nós representamos a IDPB, somos servos da IDPB, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Amém? Somos aqui a extensão Benhu, estamos aqui funcionando aqui na Rua Samaria, número 21, quadra O, conjunto Benhu. Amém? Estamos aqui, próxima semana já vão estar abertos nossos cultos para receber você e a sua família. Amém? Nos siga nas mídias. Se você quiser algum pedido de oração específico, mande para mim no meu Face, no Message, nós vamos nos encontrar e com certeza coloque seu endereço, seu número, que eu entro em contato com você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Amém.